foi isso que o meu presidente fez. Nós fizemos o maior projeto de auxílio para a população que estava fora totalmente do serviço. Isso é fato, então, vamos. Presidenta, ministro, Bolsonaro mente muito. A palavra dele não vale um risco na água. Mas ele não mentiu de todo quando ele falou que realmente com esse Enem se começa a ter a cara do governo. Porque é o Enem mais excludente, porque é o menor número de inscrições, pela queda drástica no número de estudantes de escola pública inscritos, no número de estudantes negros inscritos. E o problema não é da prova, é porque isso vai significar um aumento brutal da desigualdade no acesso à universidade, o impacto brutal que a gente ainda vai ver. E isso tudo realmente é a cara desse governo. Um governo que não traz nenhuma indignação quando tem gente catando osso no lixo. E também é a cara desse governo intimidar, perseguir, censurar. Isso tudo já vem sendo feito na cultura, no meio ambiente, e isso está sendo feito no Enem. E isso é criminoso. Dizer que é normal uma visitinha da PF aos servidores é porque os senhores do governo Bolsonaro estão se acostumando a aparelhar as estruturas do Estado para os objetivos mais vergonhosos, como fizeram com a ABIN no caso da rachadinha. E é nítido que no Enem teve assédio, teve constrangimento ilegal para fazer uma intervenção autoritária. A equipe técnica afirmou que nenhuma das questões que foram vetadas tinha qualquer problema pedagógico. Qual foi o problema, então? Os senhores estão tentando transformar aquilo que foi um instrumento fundamental para ter a maior ampliação de ingresso em universidades da história, e os senhores estão tentando transformar num instrumento de exclusão, de ampliação das desigualdades. Vocês estão desgraçando o Enem. Então, senhor ministro, objetivamente, e, por favor, se o senhor puder não responder, desculpe, não tem outra palavra, não responder com o cinismo das respostas anteriores, porque são perguntas objetivas. Vários deputados já perguntaram, teve ou não exclusão de questões? Por que o senhor não responde? O senhor não veio para isso? O que a PF foi averiguar? A PF agora faz vistoria de prédio. Quem foi que enviou? Por que nessa época? Não tem isso de problema nenhum, de visitinha, de confiança. Isso é constrangimento ilegal, isso é assédio, isso é criminoso. A administração pública tem princípios a cumprir, de transparência, de publicidade, e os senhores têm que explicar o que aconteceu, não ficar aqui desviando, deixando de responder as perguntas que os parlamentares e as parlamentares estão fazendo. Eu finalizo, ministro, afirmando que o senhor mentiu a dizer que os professores pararam na pandemia. O senhor não pode avaliar os professores com base na conduta do seu presidente, que é quem não gosta de trabalhar. Os professores trabalharam e muito mais durante esse período em que o governo federal não deu a menor assistência para os estudantes e para as estudantes. Eu me dirijo para terminar mesmo aos estudantes que estão aqui, aos representantes da UBS que estão aqui. Tenham esperança, porque o projeto que Bolsonaro, que esse ministro representam, não vai se sustentar. Vai ser derrotado porque é indigno e a gente vai viver um novo momento na educação. Deputada, presidenta, minhas perguntas, ministro, são concretas, são simples, mas elas precisam de respostas, porque eu, escutando aqui, não pude perceber sim ou não. Foram excluídas questões na prova? Sim ou não? A Polícia Federal entrou no espaço reservado? Sim ou não, e quem? E a pedido de quem? Quem mandou? O INEP fez impressão prévia da prova? Sim ou não? O senhor leu previamente as provas? O senhor Danilo do Paz leu previamente as provas? Alguém leu previamente as provas? Essas perguntas têm que ser respondidas, porque se algum destes casos aconteceu, o que houve foi censura. O senhor já tem idade, eu também, e vivemos sob a égide da ditadura militar, que vocês costumam chamar de democracia militar, ou outro nome que o presidente goste. Aliás, ele é fã do Ustra, né, que era um torturador. Mas censura é proibido no Brasil de hoje, democrático. Se aconteceu algo disso, o nome é censura. Então nós precisamos de saber a resposta disso, porque censura é crime de improbidade administrativa no processo democrático. E ao que parece, as indicações que nós temos, é que alguns desses fatores aqui aconteceram e que houve censura, portanto, na elaboração da prova e na apresentação da prova. Se isso aconteceu, é muito grave.
É um regime democrático censurando. E isso, eu repito, é crime, inclusive, de improbidade administrativa. O senhor Danilo, quando esteve aqui, quis mostrar muita tranquilidade. Mas são 37 servidores que pediram demissão. Não é possível que isso aconteça à toa, de uma só vez. E eles o denunciam de assédio moral, que também é outro crime de improbidade administrativa grave. E ele dizia que estava tudo tranquilo. Eu, na hora que ele disse isso, sentia tranquilidade quem estivesse no Titanic, quando o comandante disse que estava tudo bem, depois do navio ter batido no gelo, no iceberg, e acabou daquele jeito que todos nós conhecemos. A tranquilidade dele parecia mais de um comandante do Titanic. E, por fim, eu queria depois, não agora, porque não é o assunto que viemos aqui, mas travar com o senhor um debate sobre concepção de escola pública. Porque a concepção de escola pública, que o senhor está com ela, é muito antiga. Não é a atual escola pública, onde nós conseguimos, felizmente, após a Constituição de 88, eu termino aqui, Dorinha, fazer com que muitas pessoas ingressassem nas escolas e passassem a ter direito à educação. Está acontecendo com o som aqui. Podia botar um pouquinho mais alto por causa da máscara, presidente? Obrigado. Senhora presidente, senhor ministro, bem, eu estou chocado com o ministro Milton Ribeiro, que quero relembrar, ministro, a primeira vez que Vossa Excelência veio aqui, Vossa Excelência recordou de um encontro que nós tivemos com a professora Roseli Fischmann, que é uma pessoa muito qualificada e que defende o Estado laico. Vossa Excelência disse que acompanhou ela nesse debate comigo. Eu fiquei simplesmente chocado com a entrada de Vossa Excelência, respondendo que o presidente da República do Brasil falou que o Enem tem a cara do governo dele, porque o governo tem competência, seriedade e honestidade. Eu vou lhe dizer, ministro, com toda sinceridade, para mim, a cara desse governo é o racismo, é o fascismo, é a homofobia, é a misoginia, é o genocídio, é a defesa da tortura, do doicode e da corrupção, das rachadinhas e da ligação com as milícias. Ministro, Vossa Excelência tem uma trajetória universitária. Vossa Excelência não pode entrar na Comissão de Educação da Câmara, que mesmo com todas as divergências, existe aqui um respeito. E falar isso. O governo quis dizer, sim, que existe um tribunal ideológico. Eu vou dizer mais. Todas as informações que estão chegando, todas, ministro, está aqui, ó, dizem que houve interferência direta de Polícia Federal e de generais que entraram na sala cofre da feitura das questões do Enem. Um deles, inclusive, um dos generais, faleceu de Covid e deu entrada outro general. Os servidores do INEP, e eu quero dizer como parlamentar, ministro Milton Ribeiro, de 6 mandatos de deputado federal. Conheço o INEP, conheci vários presidentes do INEP, de vários partidos, inclusive. Ele tem um corpo próprio, ele é uma instituição. Ele tem algo a zelar. O que está havendo é a destruição de instituições, como foi feito na Fundação Palmares. É destruir. Por isso, inclusive, nós entramos com uma questão, uma representação de assédio moral contra o presidente da Fundação Palmares, racista e negro. Só podia ser no governo Bolsonaro. E nós entramos contra o senhor Danilo Dupas também, no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho, contra o senhor Danilo Dupas por assédio moral. Ele foi acusado por vários funcionários. Não é pouca coisa, ministro. 37 coordenadores se demitiram. São funcionários de carreira. E não está acontecendo nada.
Claro que está acontecendo. É claro. E eu quero dizer mais, nós demos entrada há algum tempo atrás, ministro, seguinte, com uma representação no Ministério Público Federal, peço a Vossa Excelência até que anote, e simplesmente o Ministério Público Federal tirou uma resolução sobre a interferência ideológica e uma recomendação ao MEC, ao Ministério da Educação, e que era a recomendação número 02 de 2021 do PFDC do Ministério Público Federal, Defesa do Cidadão, do Ministério Público Federal. E nós ontem demos entrada a essa questão que foi descumprida. Vocês descumpriram as resoluções do Ministério Público Federal. Está aqui. Porque vocês criaram um tribunal ideológico. Existe lá um tribunal ideológico e existe um corpo paralelo. Como existia um corpo paralelo no combate à Covid. É isso. Desmonte de estruturas. Tribunal ideológico. O INEP tem tradição. O INEP produz provas independente, entende? Técnicas, produz uma prova técnica, abrangente, independente de vertentes ideológicas. Quem está introduzindo a vertente ideológica é o governo Bolsonaro, com a sua escola sem partido, com a sua lógica de defesa de retrocessos civilizacionais no nosso país. E eu quero dizer o seguinte, a partir daí nós propusemos ontem, pelas ações judiciais, pugna-se agora pelas ações judiciais cabíveis, incluindo a responsabilização administrativa, civil e criminal, em relação ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro Vossa Excelência da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do INEP, senhor Danilo Dupas, em estrito cumprimento à recomendação que eu citei agora há pouco, 02 de 21, da Procuradoria de Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, com fulcro de proibir as reiteradas atitudes ilegais, autoritárias, por parte do representante do governo federal. E o imediato afastamento do senhor do INEP, do senhor Danilo Dupas, consideradas reiteradas condutas abusivas e ilegais. Vossa Excelência, ministro, indicou o senhor Danilo Dupas como homem de confiança. Ele esteve aqui nessa casa. Foi um bombardeio, e foi assim, um bombardeio de todos os partidos. Partidos conservadores, partidos progressistas, democráticos, etc. Mas por quê? Pela incapacidade, ele não queria assumir simplesmente a sua responsabilidade de comandante do processo. Ele não queria, ele queria repassar essa questão e ele foi acusado de assédio moral por dezenas de servidores públicos. Então, o senhor não só não afastou o senhor Danilo Dupas, como Sua Excelência deu a ele mais autonomia de voo ainda. E o presidente da República lá de Dubai, onde ele está passeando há uma semana com dinheiro público, vestido de sheik praticamente, entende? Ele está uma semana lá, entende? Diz que o Enem tem a cara do governo. Aí Vossa Excelência chega aqui, fala que, ao invés de Vossa Excelência dizer claramente, Vossa Excelência está caindo em contradição, porque já houve ocasiões que Vossa Excelência disse que tinha que ter uma interferência, sim, que vai ter a cara. Depois Vossa Excelência voltou atrás e falou que não tem interferência. E ontem a sua declaração pública foi exatamente que é contraditória com a do presidente da República, o senhor negando que teve interferência. Então Vossa Excelência tem que decidir. Tem interferência ou não tem interferência? Porque o que vem se falando aqui é que 24 questões foram retiradas. 13 foram reincluídas e 11 foram eliminadas. Estão nas matérias do Estadão de hoje, entende? E toda a grande imprensa já está sabendo, no programa da Rede Globo do Fantástico. Isso simplesmente compromete totalmente a segurança jurídica da prova do Enem. Ministro, choveu
perguntas de estudantes se haveria ou não a prova do Enem. Deputado Diego, o senhor viu? Entende? Quer dizer, ou seja, criou-se uma mega insegurança, mais do que isso, a interferência do governo nessa questão. Ela desestruturou, ninguém sabe como é que vai ser a prova, como é que vai ser a emergência, e uma pergunta que eu quero lhe fazer. Vossa Excelência estará à frente do comando das equipes de acompanhamento no dia? Tá? Porque o senhor Dupas falou que não estaria inicialmente, agora ele está falando que vai estar, porque não dá para dizer que não vai estar, se ele é o presidente do INEP. Então, Vossa Excelência também vai estar? Então, eu quero dizer o seguinte, este controle político ideológico é inadmissível, ministro. Inadmissível. Quero dizer a Vossa Excelência que eu lamento que Vossa Excelência, que era muito mais cordato, universitário, reitor, que foi quando começou, mas agora Vossa Excelência pegou a raiz do bolsonarismo. A raiz do bolsonarismo é isso, é o Bolsonaro defendendo a ditadura, a tortura, o ato institucional número 5, né, defendendo a misoginia, defendendo o racismo. Então, essa é a cara do governo, presidente, ministro. Vossa Excelência não pode chegar aqui e falar, de repente, primeiro Vossa Excelência nega que não há interferência, depois assim, não, o que o Bolsonaro quis dizer é que há competência, seriedade e honestidade. Por favor, nós não vamos aceitar isso. Porque me parece, desculpe a franqueza direta, porque Vossa Excelência abriu esse diálogo comigo, mas isso é um cinismo, ministro. Nós não aceitamos cinismo na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Né? Os estudantes têm que saber o que vai acontecer no Enem. Vocês não têm direito a fazer tribunal ideológico. Exatamente, o senhor Danilo Dupas, e se quiser, eu acho que Vossa Excelência também deveria abandonar o cargo, tamanho o escândalo do INEP.